O Superman não é só o maior super-herói da DC, como é também o personagem que deu origem a todo o conceito de super-heróis que conhecemos hoje. E claro, um herói desse tamanho também tem uma galeria de vilões à altura. Ao longo de mais de 85 anos de história, o Superman já enfrentou desafios que iam muito além da força bruta. Vilões que testaram não só os seus limites físicos, mas também emocionais, psicológicos e até filosóficos. Por isso, a lista de hoje é para falar sobre os 12 maiores vilões do Superman nos quadrinhos. Começando com um colecionador de civilizações, uma inteligência artificial hiperavançada que tem como missão estudar, catalogar e destruir. Esse é Brainiac. Criado em 1958 nos quadrinhos, mas a sua versão mais conhecida é a do pós-crise, principalmente porque nessa encarnação ele é o responsável por miniaturizar e engarrafar Kandor, a capital de Krypton. Brainiac já destruiu centenas de mundos com a sua gigantesca nave, que usa para capturar cidades inteiras e armazená-las na sua coleção. Só que Brainiac não é só uma ameaça tecnológica, ele também representa um conceito filosófico, a busca do controle absoluto, a ideia de que tudo deve ser organizado, congelado no tempo, sem livre-arbítrio. E por tudo isso, ele claramente é uma das maiores ameaças ao Superman. Essa é uma tecnologia que é inimiga de um super-herói, mas isso não precisa acontecer com você, porque a tecnologia pode e deve ser a sua aliada. E quem pode te ajudar nessa missão é a KingHost. Se você procura por hospedagem de site para o seu projeto online, seja um site para o seu negócio, um blog para falar de cultura pop, ou até o seu portfólio de dev e de programação, a KingHost é o Superman nesse assunto e vai te ajudar a passar facilmente por essa barreira tecnológica. A KingHost é uma empresa brasileira especializada em hospedagem de sites e hospedagem de e-mails, com quase 20 anos no mercado. E para você entender bem o que é uma hospedagem de site, pensa na KingHost como o sol amarelo. O Superman é fraco num sol vermelho, mas no sol amarelo ele é extremamente poderoso. Assim, se você quer um site poderoso, estável e seguro, a KingHost te dá todo esse poder, com soluções robustas e personalizáveis para quem busca autonomia e escalabilidade. E sobre ser uma empresa brasileira, isso faz muita diferença. Primeiro porque os seus dados ficam aqui no Brasil, e essa proximidade já garante mais velocidade, estabilidade e segurança para quem acessa o seu site. Segundo porque o suporte é todo daqui, com atendimento 24 horas e em português. Imagina só o Superman ter um problema e quando chamar para o quartel-general, quem atende fala uma língua mais alienígena que a de Krypton. Não dá, né? Agora, se o que você busca é mais credibilidade para o seu projeto, esquece aquele e-mail genérico tipo @gmail ou @hotmail. A hospedagem de e-mail da KingHost permite que você tenha um e-mail profissional com o nome da sua marca, o que gera menos risco de cair no spam dos seus clientes. Então agora que você entende bem o que é a hospedagem de site e de e-mail, a KingHost vai te ajudar ainda mais a seguir em frente com o seu projeto online, porque ela está aqui te oferecendo um cupom de desconto, o cupom NERD70, onde você recebe 70% de desconto na hospedagem do seu site. Mas corre para aproveitar esse descontaço, porque é por tempo limitado. Continuando a lista, o próximo é o óbvio, o maior inimigo do Homem de Aço. Eu tô falando de ninguém menos que Lex Luthor. Criado em 1940 nos quadrinhos, Lex Luthor é simplesmente o vilão mais icônico do Superman e quase de toda a DC. É um dos maiores gênios da humanidade, mestre da engenharia, da biotecnologia, da robótica, da manipulação política e da guerra psicológica. Mas ao mesmo tempo que ele tem todas essas qualidades, ele representa o lado mais sombrio do ser humano. A ambição extrema, o ego, o orgulho e a ganância. Para ele, o Superman é uma ameaça à humanidade, porque a sua existência impede que os humanos alcancem o seu verdadeiro potencial.
No fundo, Lex acha que ele deveria ser o salvador do mundo, e não um alienígena. Ao longo dos anos, Lex já enfrentou o Superman usando armaduras de combate, clones, inteligências artificiais e até fazendo alianças com outros vilões. Mas a sua maior arma é a sua inteligência nível gênio, com muitos dizendo que ele é possivelmente o homem mais inteligente do planeta. Mas Lex Luthor não é páreo fisicamente para o Superman, só que o próximo da lista é um vilão que chegou a matar o Homem de Aço nos quadrinhos. Esse é o Apocalipse. Criado em 1999 nas HQs, Apocalipse é o resultado de uma evolução forçada. Ele foi criado para viver e morrer continuamente, e cada vez que ressurgia, ele se tornava imune ao que o matou. O resultado disso é uma criatura praticamente indestrutível. Surgindo com um ódio imparável, ele apareceu nas HQs fazendo algo que parecia ser impossível. Ele matou o Superman. Os dois lutaram até literalmente a morte, numa batalha tão brutal que atravessou várias cidades, derrubou prédios e deixou o mundo inteiro assustado ao descobrir que existia uma criatura capaz de matar o maior super-herói da Terra. Inclusive, as maiores ameaças ao Superman vêm de fora do planeta, como por exemplo o próximo da lista, o governador tirano de Apokolips, a personificação do mal, Darkseid. Criado em 1970 pelo rei dos quadrinhos Jack Kirby, Darkseid não é só um vilão do Superman, mas também de todo o multiverso da DC. Só que a sua grande maioria de confrontos são contra o Homem de Aço, o único capaz de bater de frente fisicamente contra o vilão. O seu poder rivaliza até com entidades cósmicas. Os seus raios ômega podem atravessar o espaço, o tempo e a própria realidade. E mesmo assim, Darkseid vive em busca da equação antivida, uma fórmula metafísica que tira o livre-arbítrio, permitindo o controle total sobre a mente de todos os seres. Outra grande ameaça alienígena e ameaça física é Mongul. Criado em 1980 nas HQs, Mongul é o senhor do mundo bélico, uma estação espacial que serve como arena de batalhas intergalácticas. Ele é um conquistador cruel, com força física que rivaliza com o Superman, e com intelecto estratégico super avançado. Mongul se mostrou uma ameaça em vários momentos, mas o mais marcante é no quadrinho Para o Homem que Tem Tudo, escrito por Alan Moore, onde o Superman fica preso numa visão de uma vida perfeita, onde Krypton nunca explodiu e a sua família continua viva. Esse quadrinho, inclusive, tem vídeo aqui no canal e o link para ele tá na descrição. Por falar em Krypton, é de lá, do planeta natal do Superman, que vem um dos seus grandes inimigos também, o General Zod. Criado em 1961 nas HQs. Assim como Kal-El, ele é kryptoniano e possui os mesmos poderes: super força, voo, visão de calor, sopro congelante, visão de raio-x e invulnerabilidade. Mas diferente de Clark, Zod foi criado dentro de uma cultura militar extremista. Ele era general das forças armadas de Krypton e tentou um golpe de estado, sendo condenado à prisão perpétua na Zona Fantasma. E ao fugir de lá, ele iniciou a sua missão de reconstruir Krypton, nem que signifique destruir a Terra para isso. E se Zod é alguém parecido com o Superman, o próximo da lista é exatamente uma cópia, mas uma cópia bizarra. Esse é o Bizarro. Criado em 1958 nos quadrinhos, Bizarro é uma cópia defeituosa do Superman, geralmente criada na tentativa de replicar o Homem de Aço através de tecnologia. Os seus poderes são parecidos aos do herói, mas normalmente são invertidos. Tipo, ao invés de ter visão de calor e sopro frio, ele tem visão congelante e sopro quente. Até o mundo bizarro é invertido, tanto que a sua terra é quadrada. E apesar de ser muitas vezes retratado como uma figura cômica, o bizarro também representa temas trágicos, como a busca por aceitação e por identidade. Agora, além de inimigos de outros mundos, existe um que vem de outra dimensão. É o Mr. Mxyzptlk. Criado em 1944,
Mr. Mxyzptlk vem da quinta dimensão, onde as leis da física, tempo e espaço simplesmente não se aplicam. Ele tem poderes de alterar a realidade, criar e destruir matéria, mudar o tempo, o espaço e até a lógica das coisas. Mas no fundo, ele não é um vilão propriamente dito, porque ele não quer dominar nem destruir, ele só quer se divertir. Ele quer transformar a vida do Superman em algo absurdo e caótico. O seu único ponto fraco é basicamente um jogo. Ele aceita que, se for enganado a dizer o seu nome ao contrário, ele é obrigado a voltar para sua dimensão. Então ele não é um inimigo vencido na força, mas sim na criatividade e na inteligência. Voltando agora para os inimigos da Terra, temos o Metallo. Criado em 1959, John Corben, o Metallo, era um criminoso que sofreu um acidente e foi transformado num ciborgue com um coração feito de kryptonita, o que o torna numa das maiores ameaças físicas para o Superman. O seu corpo é feito de metal, então ele tem força sobre-humana, armas integradas e a possibilidade de evoluir constantemente, já que o seu corpo pode ser atualizado com novas tecnologias. Muitas vezes, John Corben é tratado como uma vítima de experimentos, mas em outras, ele é só um mercenário ganancioso que carrega no peito a maior fraqueza do Homem de Aço. E mais um vilão humano que se transformou em outra coisa é o Parasita. Criado em 1966, a versão mais conhecida do vilão não é a sua primeira, é a sua versão do pós-crise, Rudy Jones. Um trabalhador que acidentalmente foi exposto a material radioativo experimental. Assim, ele desenvolveu a habilidade de absorver qualquer tipo de energia. Então, ao tocar alguém, ou só se aproximar, principalmente do Superman, ele absorve a sua força, a sua invulnerabilidade e a sua visão de calor, por exemplo. Isso até esgotar o Homem de Aço completamente. Mas por um lado, essa energia se esgota rapidamente. Mas a maldição do Parasita é que ele vive eternamente faminto de energia, sempre precisando se alimentar de outros seres vivos. O próximo é um personagem complexo e que já teve a sua origem recontada algumas vezes nos quadrinhos. Esse é Gog. Gog é William Matthews, que surgiu nessa versão em 1999. Na sua origem recontada, ele teve uma visão do Superman falhando em salvar o Kansas de uma bomba nuclear. E acreditando que o Homem de Aço falhou como um herói, Gog desenvolveu uma obsessão doentia contra o Superman. Assim, ao dominar a viagem temporal, ele começa a ir atrás de várias versões do Superman através das linhas do tempo. Esse Gog é inspirado num deus antigo também chamado de Gog nos quadrinhos. E William é uma versão alternativa do personagem Magog, que é o grande causador do quadrinho Reino do Amanhã. E inclusive, a explosão que Gog vê no Kansas é exatamente a que acontece nessa HQ. E para finalizar essa lista, esse não é bem um vilão, ele é um anti-herói, mas já foi em alguns momentos um rival para o Superman pelo seu elevado nível de poder. Esse é o Lobo. O Maioral, o último Kizarniano vivo, exterminou toda a sua própria raça por diversão. O Lobo é uma força da natureza, imortal, super forte, com um fator de cura quase instantâneo, com um arsenal quase ilimitado e um talento infinito para destruição. Mas o seu grande diferencial é que o Lobo é o puro caos, a total ausência de limites. O Lobo é um mercenário. E por causa disso já cruzou o caminho de Kal-El. Inclusive, ele já foi contratado para acabar com o Homem de Aço. E chegou a lutar de igual para igual com o próprio Superman. Como o Superman é uma figura central do multiverso da DC, muitos dos seus inimigos são inimigos de todos os heróis como um todo. Como por exemplo o Ultraman, o Amazo e o Superboy Prime. Mas de qualquer forma, deixa você aqui nos comentários qual é o seu vilão favorito das histórias do Homem de Aço. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.